E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Eu não sei. Porque a Alcione fez isso, né? Você pode fazer Alcione, então. Não tem problema, porque Evidências é um hino. E estamos aqui hoje para conversar entre nós e com vocês também. E qual é o tópico que se propõe pra gente hoje? Evidências, apesar de parecer um hino sobre o amor, o título, ele é exatamente sobre joguinhos. Joguinhos amorosos. Joguinhos amorosos. Eu acho que o mais importante e que volta a ficar conhecida, né, a música e ser apresentada para a nova geração é quando virou meme justamente esse trecho de negar as aparências e disfarçando as evidências. E que na verdade é o padrão dos relacionamentos que a gente cresceu tendo como referencial, né? Porque se for pensar assim, ainda hoje, na verdade, os filmes, as músicas, sei lá, as novelas, tudo que a gente observa é justamente esse joguinho amoroso, né? De você fingir que não tá interessado, de você esnobar a pessoa. Tem até um filme que eu adoro que se chama Toda Nudez Será Castigada, que foi dirigida pelo Leonardo Jabor, que é a história do Nelson Rodrigues, que tem uma cena no qual ele tá dando dica pra como ela conquistar lá um personagem. Ele esnoba. Então a gente falou muito sobre isso, na verdade, desde que a gente se conheceu, desde as mesmas conversas nossas, sobre como evitar fazer joguinhos numa relação, né? Eu não sei se é algo da maturidade, eu acredito que sim, mas eu operei boa parte da minha vida por meio de joguinhos, né? Quando você conhece alguém, eu casei muito cedo, mas na adolescência era assim, até porque é um modelo que a gente aprendeu nas comédias românticas. Eu e o Henry voltamos a assistir algumas comédias românticas lá da década de 80, da década de 90. Tom Hanks, Meg Ryan. Tipo Mensagem Pra Você, qual que era a outra? Sleepless in Seattle, que sempre passava na sessão da tarde. Esse eu nunca tinha assistido, eu vi pela primeira vez com você. Mas vimos também Harry e Sally, né, feito um para o outro. Harry e Sally, Dirty Dancing, enfim, a gente quis resgatar, porque a gente gosta de fazer isso. É algo que a gente pode compartilhar agora e que é bem da nossa fase ali de infância e depois de adolescência, né? Mas é impressionante, e eu alertei o Henry enquanto a gente assistia esses filmes, tipo, gente, e esses diálogos cheios de efeito, as pessoas, elas não são espontâneas. Tudo subentendido, né? As pessoas não falam claramente o que elas querem, o que elas desejam, o que elas não querem. É sempre umas coisas meio subliminares, assim, umas falas espirituosas. Inclusive, eu imaginava, quando eu comecei, sei lá, adolescente, sei lá, me interessando pelas garotas, eu não sabia como dialogar com elas, porque eu achava que tinha que ser espirituoso, tinha que falar desse modo com as pessoas, tipo, o que você gosta de fazer? Tipo, então, assim, era como se não pudesse ser espontâneo e ter uma conversa franca com a pessoa, não pudesse simplesmente, sabe, perguntar o que você gosta, o que te interessa. Não, tem que fazer sempre, sabe, essa coisa meio misteriosa, meio sensual, como se isso fosse o sensual, né? E como isso era romântico, né? Essa dificuldade das pessoas se encontrarem, até que no final dos filmes alguém pulava de um avião, né? Pulava de um avião é forte demais. Alguém parava o aeroporto para ir lá finalmente dizer pro outro, depois de anos, meses, eu te amo. E isso perdura nos dias atuais. O Henry não teve muito tempo, porque ele caiu na pista e imediatamente me conheceu e ele já estava comprometido, de certa forma. Mas né? É uma coisa que assim que comecei, né, a falar com as pessoas, né, a conversar com as mulheres, eu logo de cara falava, olha, eu não quero fazer joguinho, não quero joguinho, porque me parece muito cansativo, é muita energia gasta nisso, né, tentando entender o que a pessoa está dizendo, sabe, tentando decifrar toda a conversa. Eu não sei se isso teve a ver um pouco também quando eu comecei a pesquisar sobre Asperger por causa do meu filho, e aí talvez eu tenha observado certas dificuldades que eu tinha com esses jogos, com essas coisas subentendidas. Me parecia muito abstrato você acessar esse vai e volta, né? Porque nem parece que seja só dos anos 80 isso aí, porque a gente assistindo filmes atuais, inclusive as conversas com as pessoas, você percebe como as pessoas fazem isso, né? Homens e mulheres, como eles fazem esse tipo de mensagens, sabe, cifradas para as pessoas. Sim, era isso que eu ia te falar, porque eu passei muito tempo nas redes de relacionamento, né? Nos aplicativos de relacionamento, infelizmente. Eu falei pro Henry, e não era exagero, eu tive mais de 1000 conversas com caras, entre Tinder
e Bumble, e Inner Circle, e Happen, que quem tá na pista sabe de cor o nome de todos esses, e possivelmente... Eu nem conheço, tirando o Tinder. Foram mais de 1000 conversas, e os joguinhos estão operando sim. Tanto que quando eu e o Henry começamos a publicar fotos juntos e, tipo, se declarar um pro outro, olha, né, esse cara que eu encontrei, que é um cara maravilhoso, nossa, que emocionada. A gente foi criticado de emocionados por expressar os nossos sentimentos, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. É como se o joguinho fosse a regra, como se isso também fosse uma maneira mais... Pra se proteger, né? Acho que, será que não é um modo também de você ocultar os seus sentimentos para que você não se machuque também? Porque se eu me abro demais, se eu me revelo demais, e aí eu dou com a cara na parede, isso vai doer muito mais do que eu simplesmente falar, não, mas eu não estava interessado de fato, não, isso aqui tipo, é mais uma só, sabe, tô conversando com 20, isso aqui é só mais uma. Então acho que talvez seja um bloqueio que as pessoas têm para se proteger. Será que não é isso? Será que não pode ser isso? Pode ser um dos motivos. Pode ser um dos motivos, mas não acredito que seja o principal. Aí eu vou ter que trazer a Carol feminista aqui, porque quem será que começou isso? Quem será que começou? Porque veja só, pensa. É desejado também, principalmente para a mulher. Eu vivi isso dos homens estranharem eu ser tão direta. Porque sendo educadora sexual também, acho que esse campo do conhecimento me deixou muito... Eu perdi um pouco de toda aquela malícia que as pessoas usam para falar de coisas íntimas, de sexo, porque passou a fazer parte do meu trabalho falar de sexualidade, relacionamento, sentimentos de uma maneira muito espontânea. E por ser parte do dia a dia, eu comecei a me comunicar assim com os meus parceiros também, ser muito direta, a ponto disso ser lido como falta de romance. Então o que eu vivi também é que o fato de ser direta, né, de falar, olha, eu tô procurando um relacionamento sério, olha, eu não vou transar hoje, ou então, não, eu tô afim de transar hoje. A mulher ser direta não é uma coisa desejável. Mulher jogar mostra uma certa resistência dela. A gente sabe que historicamente a mulher mostrar resistência fez parte desse jogo da sedução. Porque uma mulher que mostra resistência não é vadia. Mas olha, eu posso dizer que é assustador de fato, né? Nossas conversas iniciais foram bem assim, né? Foram bem abertas e falando um monte de coisas que... Normalmente... O Henry topou. Normalmente... E achou romântico, porque eu fui muito direta. Eu achei romântico, mas achei estimulante, achei instigante, achei fora do normal. Até falei isso pra você, né? Como o modo como se comunicava era bem fora do normal. E pra mim isso era fascinante. Eu acho que ficar tendo que decifrar a pessoa é muito cansativo. Inclusive... Quando eu fui, né, voltar pra pista, me dava uma grande preguiça. Justamente por causa disso. Porque assim, gente, tem que ficar, sabe, todas essas conversinhas, né, essas conversinhas, tipo, andando em círculo o tempo todo e não avançando, porque você tem que ficar nesse jogo da conquista, da sedução. Pra mim, a ideia era de ser muito direto. Inclusive, até tem uma ideia de que a pessoa tinha que conhecer uma outra aí de pijama. Você vai de pijama pra restaurante, porque você já vê a pessoa como ela é. Porque a gente tende, né, a se mascarar pra tentar agradar o outro, a seduzir o outro. Sim. Então, assim, você cria um disfarce para você, sabe, parecer mais atraente, e depois você vai revelando suas falhas, os seus defeitos. Eu te acho lindo de pijama. Você me convenceu de pijama, o contrário também. Você acha que ia se apaixonar por mim de pijama? Sim, com certeza. Boa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a gente fosse aberto inicialmente, a gente evitaria certas frustrações que vão surgindo porque foram ocultando coisas, né? Foram assim, não, isso aqui eu não vou contar agora, porque se eu falar isso agora vai assustar a pessoa. E eu acho que quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pelos defeitos também dela. Não que você tenha defeito. Mas o Henry foi muito direto mesmo, tanto que no primeiro dia que a gente conversou, que a gente não sabia direito o que a gente estava fazendo, porque eu convidei o Henry para escrever um livro comigo. Então, inicialmente, era uma relação profissional. Não tinha nenhuma segunda intenção ali. Meu primeiro convite de trabalho, e eu estava lidando de maneira profissional. Então, assim, eu não pensei nem sequer em me aproximar e sei lá, embora tenha achado você linda, tudo, eu não tinha pensado em dar em cima nada disso. Então, assim... Mas eu pensei. Eu pensei depois da nossa primeira reunião, claro, porque você é um cara bonito, um sorriso maravilhoso, inteligente pra caramba. Aí no final da primeira reunião, a gente foi decidir a data, né? Para lançar o livro, para traçar um cronograma pra gente trabalhar. E aí ele soltou
só posso para outubro porque minha vida tá meio atribulada, porque eu acabei de me separar. Então, assim, quando eu fui falar com você no WhatsApp, já era com segundas, terceiras e quartas aí eu posso dizer que foi uma isca, mas é uma isca meio sem grandes pretensões, porque eu achava que estava muito além do meu caminhãozinho. E aí, já na primeira conversa que a gente foi descobrindo, assim, porque eu não sabia muito do Henry, eu não seguia o canal do Henry, foi uma indicação. Olha, o cara fala de política de um jeito super palatável, acessível. Era uma indicação de quem eu poderia pensar para fazer um livro em conjunto ou investir, né, a editora investir para ser um livro de política para crianças. Então, eu não conhecia muito o Henry, a gente foi descobrindo coisas juntos. Por exemplo, os dois nasceram em Curitiba, os dois pianistas, não é à toa que esse podcast tem a ver com música, né? A gente vai... Sim, vocês vão nos ouvir cantar todo episódio, todo podcast vai ter uma música, né? Não, pelo amor de Deus, Evidências já foi, mas é que... E o piano aqui atrás, né? O piano tá aqui atrás, e quem tá ouvindo só pelo podcast pode ir lá no canal do Henry Bugalho pra ver esse lindo piano que a gente tem, que é símbolo também. A gente pode tocar um dia juntos aí, né? A gente pode ser uma peça juntos. Eu tô te devendo isso, né? Mas o Henry foi tão direto que a nossa primeira conversa, o final da noite, né, que já era quase madrugada na Espanha, mas era noite do Brasil, ele tinha me passado o diagnóstico de todos os membros da família. Ele estava sendo tão, assim, honesto, verdadeiro e cru. Tava de pijama. Direto, de pijama. Exatamente. Eu lembro que eu fui dormir com uma estranheza, que eu falei, será que ele só quer ser meu amigo? Mas você também fez isso. Então, assim, não foi só... Você também foi passando diagnósticos e falando um monte de coisa. Então, assim, a gente... acho que ambos entramos nisso, talvez sem saber para onde a gente estava indo, porque acho que foi essa a ideia, né? A gente começou a conversar e se perguntou sobre referências de ilustrações, porque a gente estava falando sobre o projeto ainda do livro, da escrita do livro, mas também foi jogando um monte de fatos sobre você, que eu não sei se você estava pensando, isso aqui vai ser sedutor, isso aqui vai ser para poder encantá-lo. Acho que não, a gente foi conversando, foi rolando um papo como se fossem amigos, e acho que isso foi abrindo uma série de revelações sobre nós, e a gente foi se encantando um com o outro. Eu acho, Henrique, que isso veio com a maturidade e um certo cansaço, né? Porque eu passei o quê? 3 anos em aplicativo de relacionamento, tanto que o meu último relacionamento, que terminou umas 2 semanas antes de eu encontrar o Henry, eu chorei pelo término do relacionamento, não exatamente pela pessoa. Eu lembro que meu primeiro choro falando com a minha mãe foi: eu vou ter que voltar pro Tinder. Era o que me deixava assim, é isso que você fala, esse cansaço, sabe? Eu acho que a gente tá numa fase da vida em que é muito gostoso você ser direto, em que é muito gostoso você se apresentar exatamente como você é. Mas eu não acho que essa é uma dinâmica comum entre os casais, porque veja só, a gente tá agora nessa fase das redes sociais, em que todo mundo tá ali se apresentando o tempo todo, conectado nessas redes sociais. Então os códigos, parece que esse território facilitou ainda mais os joguinhos, porque eu vejo mulheres assim, ele viu meus stories. Sim, sim. Ele curtiu a minha foto. São lidos, outros códigos são lidos agora, né? Então, assim, não apenas o que é dito, mas também o modo como a pessoa interage com você, se ela leu e não respondeu, se ela estava online, mas não te respondeu. Sim, os joguinhos vieram agora para esse contexto, né, das redes sociais, e os códigos estão cada vez mais rígidos, né? Então tem umas coisas que me parecem até malucas quando alguém me conta, sério, que esse símbolo quer dizer isso, e isso quer dizer que ele não tá tão disponível, ou que tal símbolo significa que ele quer um relacionamento aberto, não exclusivo. Inclusive a gente tem que trazer esse tema aqui, né? E um outro tema que a gente tem que trazer, que eu tô pensando sobre isso, porque depois a gente se conhecendo, talvez esse cansaço que a gente pensasse, né, tem que ficar, sabe, minerando pessoas, tem a ver um pouco com a nossa personalidade, né, a gente é introspectivo, e como é que é ser introspectivo no mundo de extrovertidos, né? Então, assim, a gente ter que sair, ficar encontrando pessoas, pra mim isso é muito exaustivo. Então é uma coisa que eu tenho que voltar e falar também. É claro que a gente já espera isso, né? Várias pesquisas mostraram que casais que começam os seus relacionamentos com mais honestidade, sendo mais diretos, sem ficar usando todos esses joguinhos, essas estratégias, né? De não vou mostrar que eu tô apaixonado, vou me proteger, acabam tendo relacionamentos mais felizes, mais duradouros, né? E com mais confiança entre o casal.
Então, a gente tem uns dados aqui, as evidências aqui. A primeira delas, uma pesquisa interessante, foi conduzida pela psicóloga Barbara Markway, que analisou dinâmicas de início de relacionamento e descobriu que casais que priorizaram transparência e honestidade desde os primeiros encontros apresentavam maior satisfação relacional. Esses casais tendiam a resolver conflitos de forma mais construtiva, relatavam níveis mais altos de confiança e criavam uma base emocional sólida logo de cara. Então aqui é o segredo nosso, né? Porque 2 anos juntos e nenhuma discussão, nenhuma briga, nada disso. Então é mais fácil resolver as questões assim, né? E uma coisa interessante que para psicologia, o contrário de joguinhos amorosos é a autorrevelação. Eu achei isso tão interessante, porque é isso, autorrevelação. Você tomar consciência, né? Estou apaixonada, logo vou avisar para ele ou para ela, né? Estou me sentindo vulnerável, logo vou dividir isso. Estou querendo um relacionamento sério, não só sair e transar e ficar num relacionamento aberto, logo vou dividir isso. Então eu achei isso muito interessante, que a autorrevelação é o contrário dos joguinhos amorosos. E eu comecei a pensar muito nisso, porque quando eu tava na pista, e não é fácil estar na pista para mulher, não é fácil estar na pista, eu tive muitas leituras, assim, até para me acolher e entender esse mundo completamente diferente. Porque uma coisa era, na década de 90, ser adolescente e sair por aí, né, tentando, sei lá, beijar na boca, se relacionar, ter um namorado. Tudo, inclusive, funcionava pelo olhar. Sim, a paquera. A paquera, você saía do shopping. Que não existe mais, na verdade, né? Também é outra coisa que a gente pode voltar aqui. Como é que as pessoas paqueram hoje em dia? Exato. Você para num lugar e fica olhando pra alguém, não sei, acho que não funciona mais, mas era assim, né? Porque respeita a gente, que a gente é desse tempo em que tava ali na livraria, no shopping. Na pracinha. Na Pizza Itália lá de Curitiba, tava comendo e de repente era olho no olho, ficava se olhando e era o olhar que dava. No ônibus. No ônibus. Na missa. A gente era desse tempo, então respeita a gente. Então ir atrás dessas informações, tipo, gente, como é que é? Isso aqui tá normal? É assim mesmo que as pessoas se relacionam? É desse jeito que fala? As conversas realmente não tem começo, meio e fim? Elas ficam assim perdidas e você começa a conversar com outras 10 pessoas? É desse jeito? Então eu fui atrás de uma leitura, inclusive é uma quadrinista que eu adoro, que é a Liv Stromkist, e ela escreveu, entre outros livros, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, é sobre isso, e ela traz vários argumentos para saber como é que as pessoas se apaixonam, o que a gente perpetuou ao longo da história, e o que mudou, né? Principalmente com a vinda aí das redes sociais, o capitalismo tardio. E ela traz essa perspectiva que os joguinhos amorosos, eles, como o amor virou mercadoria, os joguinhos amorosos são como se fossem quase que o nosso e-commerce, principalmente porque eles acontecem nesse contexto das redes sociais, na internet, no WhatsApp. Mesmo a aparência, né? O modo como a pessoa usa filtro e ela põe a imagem dela ali totalmente alterada, e quando você olha a pessoa, mas, gente, é essa pessoa que estava conversando? Não é possível. Exatamente, e aí mostrar que você viaja, mostrar que você está trabalhando, não responder imediatamente uma mensagem, né? Aquele joguinho do eu vou esperar para fazer de conta que eu estou ocupada, eu vou esperar porque... Ela não é prioridade. Não é prioridade. Vai esperar para saber que ela não é prioridade na minha vida, porque isso é ser emocionada demais, isso é dar muita atenção, e aí eu vou perder o valor nesse mercado amoroso. Então você tem que manter o seu valor alto. E como é que você mantém esse valor alto? Sendo distante, né? Sendo distante. Curtindo, mas não tanto. Aparecendo uma vez por semana, mas também sem se revelar demais. Então todos esses joguinhos, e claro, por ela ser feminista, ela traz essa perspectiva com a qual eu concordo, e porque eu vivi isso também, que se espera da mulher. Na verdade, os homens estabelecem esses joguinhos. A gente poderia dizer, assim eu percebo, que a regra do jogo é dos homens, e as mulheres jogam de acordo com essas regras, mas vocês que inventaram isso. Vocês são os donos desse jogo, principalmente porque mulher que se revela demais, está apaixonada demais,
isso não é bem visto. Aí teria que pensar sobre isso, né? Porque até ela mostra que como esses códigos estão mudando, né? Inclusive pra quem curte filosofia, é bem legal porque ela traz muitas referências filosóficas, muitos pensadores para falar sobre isso. E o homem, ela mostra como no passado os homens eram emocionados, né? No romantismo, por exemplo, eram os homens que se declaravam, que ficavam sofrendo por amor. Você tem a história do Goethe, né? Do jovem Werther lá, que se mata por amor. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar aqui exatamente como é que se dá essa dinâmica e quem estabelece. Eu não sei se eu iria tão rapidamente assim como nós mandamos no jogo. Acho que o jogo ele é fluido e ele é mão dupla. Não sei. Henri Bugalho, pensa se mulher podia se mostrar apaixonada e entregue e sair fazendo serenata de te quero casar com você. Nunca, não, jamais. Isso não. Se mantém. Isso se mantém. Então os homens puderam oscilar e eles puderam se revelar de formas diversas, mas para a mulher ser recatada, estar contida e esperar que o homem dê esse passo, que primeiro ele se revele para depois ela se revelar, é algo esperado ainda. Ainda mais nos aplicativos. Depende do contexto também, né? Você pode pensar em contexto no qual se espera a mulher mais recatada e em outros contextos que... claro. A gente não pode também tentar unificar os padrões de comportamentos, até porque isso varia de região para região, varia de país para país, então... Mas aqui a gente está falando de joguinhos amorosos, né? Sim. A gente está falando de pessoas que desejam um relacionamento, que desejam que aquele encontro tenha um futuro, porque claro que a gente tem culturalmente, né, na visão do patriarcado, a gente tem os dois tipos de mulher, né? Da mulher recatada, que é contida, que não é vadia, possivelmente é a para casar, e a outra é para transar, é pra comer, é pra se divertir. Uma coisa que não há dúvida é que é uma relação de poder, né? Então, assim, tem até um livro que é um clássico, embora tenha envelhecido mal, hoje já não é considerado tanto assim como uma explicação para isso, mas existe um livro chamado Games People Play, que é um psicólogo que relata, em alguns cenários, as trocas entre as pessoas e o modo como é, de fato, uma dinâmica de poder. Pode ser no qual um ganha e outro perca, pode ser no qual os dois estejam se beneficiando, pode ser no qual os dois estejam perdendo, mas é uma disputa de poder, assim como qualquer outra interação, né? Entre pai e filhos, entre amigos. Então, assim, a gente pode pensar que há relações nos quais os dois estejam ganhando, e seja produtivo, e seja, sabe, prazeroso estar nessa troca. E em outros que você pode sentir que você saiu, nossa, eu saí drenado, a pessoa sugou minha alma aqui. Então, de fato, é uma dinâmica de poder, mas, como eu falei, acho que não sei se eu iria tão numa resposta tão fechada assim. Mas como eu não tô criando nada novo aqui, isso é um bate-papo e baseado na experiência, não só na minha, mas de muitas mulheres, de tudo que eu tô lendo, de como é a posição dessa mulher que está em busca de um relacionamento, como ela fica vulnerável e levando em conta que há um interesse maior das mulheres nisso do que dos homens, até porque para os homens é muito mais fácil e é mais seguro se relacionar com várias. Sim. Muito mais... Não, eu não tenho a menor dúvida que seja uma selva, um ambiente hostil. Sim. Henri Bugalho, eu tendo a dizer que realmente os homens têm esse poder, sim, de fazer o jogo, até porque eles estão numa posição de maior segurança. Eu vivi tudo isso e vivi no Rio de Janeiro, o que é ser uma mulher solteira, né? Então, a mulher, ela tem que ter mais cuidado e ela entra na dança que é promovida pelos homens. Eu acredito, sim, por vivência, por ouvir amigas, por fazer muita leitura também sobre a condição dessa mulher nessa sociedade patriarcal, essa mulher heterossexual que está procurando um relacionamento saudável. Ela consegue fazer isso e existe esse desafio que não é seguro para a mulher. Ela tem que estar conforme as regras até para se proteger. Para o homem é mais fácil experimentar essas posições diferentes, de estar mais disponível, de estar emocionado, de fazer uma serenata. E para a mulher, se ela não estiver com o e-commerce dela, né, nesse mercado do amor, com uma boa mercadoria, ela não tem espaço, ela é julgada e ela também fica em perigo. Então a mulher, ela tem que ser muito cuidadosa, porque ela tem medo de ficar sozinha. Os homens têm muito mais oportunidade de fazer escolhas. É seguro para os homens sair com quem ele quiser, porque ele ir no bairro tal, jantar no restaurante tal, ir na casa da mina é seguro para ele. A mulher leva meses selecionando, vendo o Instagram do cara, vendo se ele é sociável, se ele não é um psicopata. A gente passa meses fazendo isso. Então existe uma vulnerabilidade que faz com que o medo de ficar sozinha, porque veja, eu sou feminista, mas eu sou daquela geração que durante anos foi socializada para se significar a partir de um relacionamento.
né? Eu com 13 anos, 14 anos, a família brincava, aí tá ficando pra titia, porque não tinha namorado. Com 18 anos, tá ficando pra titia. Então a minha geração viveu isso. Embora sejamos feministas, a gente ainda vive essa vulnerabilidade e o medo de ficar sozinha. Então a gente obedece mais as regras e a gente tem menos espaço para essas manobras de ser autêntica, de, eu vou falar que eu tô apaixonada e pronto. Porque a gente sempre vai perder alguma coisa. Mas imagina que os homens também façam isso, né? Talvez não seja para as mulheres, mas para os outros homens também, de pagar de gostosão, de pagar de comedor. Então, assim, também há uma série de expectativas em relação a que é ser um homem numa sociedade moderna. E aí, esses jogos também podem fazer parte dessa construção do imaginário do que é ser um macho. Sim, sem dúvida. Então, mas a gente sofre mais. E eu sempre vou terminar esses episódios aqui dizendo isso. Não, eu não tenho a menor dúvida que seja um mundo hostil e selvagem e sinceramente, eu não queria estar nesse papel. A gente vai ter muitos temas aqui, né? O que é sexy para as pessoas, divórcios. Se você está se preparando para o apocalipse, parece tema de maluco, mas não é. Acho que uns 10 anos atrás seria tema de maluco. Acho que hoje em dia já... Eu e o Henry, a gente conversa sobre isso e o quê? Acho que é uma emergencial. Eu acho que eu penso no apocalipse tanto quanto os homens pensam no Império Romano atualmente. Mas vai ficar pro próximo. Vai ficar pro próximo, é isso aí. E pra quem quiser, quem estiver só no Spotify ouvindo o áudio, quiser ver o vídeo, a gente sempre grava esses bate-papos aqui em algum lugar da nossa casa, então pode ir no canal do Henry Bugalho. A gente espera você por lá. Exatamente. Até o próximo. Tchau.